Fala galera, eu sou o Renanz e hoje a gente vai falar sobre Inspectre. Então já se inscreve aí no canal pra ver os próximos animes que eu vou trazer também e sem enrolação, bora começar. A história começa com essa garota chamada Kotoko Iwanaga, sentada num banco na frente de um hospital. Ela fica encarando um cara chamado Kuro Sakuragawa e vai até ele puxar papo. E o Kuro fica tipo, oi, te conheço? Mas Kotoko garante que anos atrás salvou a vida dele ali mesmo, no mesmo hospital. Segundo ela, ele quase caiu porque umas crianças empurraram ele e ela segurou ele antes que desse ruim. Na época ele estava com a namorada, Saki, eles agradeceram e seguiram a vida, mas a Kotoko nunca esqueceu. Aí volta pro presente e a Kotoko vai direto ao ponto, se declara e diz que quer namorar o Kuro agora que ele terminou com a Saki. E ela pede pra ele contar por que eles terminaram. Ele fica meio sem graça, mas acaba soltando. Um dia, enquanto eles andavam perto de um rio, apareceu um monstro e ele simplesmente correu largando a Saki pra trás. Só que a Kotoko manda real, não foi ele que ficou com medo, foi o monstro que se assustou com o Kuro. E aí a Saki percebeu que tinha algo muito errado com ele e pulou fora. Então vem uma revelação bizarra. A Kotoko diz que é a deusa da sabedoria do mundo espiritual, tipo a ponte entre os humanos e os fantasmas. O Kuro acha que ela tá viajando, mas ela fala pra ele olhar uns jornais antigos que falam de uma menina encontrada sem olho e sem perna, e adivinha, era ela. Depois disso, Kotoko vai embora, mas no caminho é chamada por um espírito que pede ajuda. Tem um monstro atacando uma biblioteca. No dia seguinte, o Kuro resolve checar o jornal e tá tudo lá, exatamente como ela disse. Os dois acabam se encontrando de novo e no meio da conversa um cara simplesmente vira uma raposa espiritual na frente deles, ou seja, o sobrenatural é real. A raposa conta que o tal monstro ainda tá na biblioteca e quando vê o Kuro, o bicho surta. E eles vão até lá resolver a parada. Na biblioteca eles encontram um monstro, uma criatura sinistra que ignora totalmente a Kotoko e já parte pro ataque. O Kuro tenta proteger ela, mas o bicho arranca o braço dele. Só que é aí que começa a ficar sério. O Kuro não morre e também o braço dele regenera em segundos. E o monstro, ele come um pedaço do Kuro e começa a gritar desesperado e acaba morrendo. Simples assim. A Koto fica tipo, que você é, mano? E o Kuro explica que quando ele era criança, ele comeu carne de sereia e isso deixou ele imortal e com poderes de cura. E tem mais, ele também comeu carne de outra criatura misteriosa que deu a ele um segundo poder, mas ele não diz qual que é. No dia seguinte, ele visita uma prima dele no hospital enquanto a Kotoko tenta convencer ele a ajudá-la com outro caso. Uma serpente espiritual tá surtando por causa de um corpo que foi jogado num lago. Só que ela acaba indo sozinha falar com essa tal serpente, tentando entender qual é a treta por trás desse crime. Ela chega num santuário velho no meio do mato, onde tá esperando por ela uma serpente gigante. E é tipo uma cobra gigante mesmo espiritual, que antigamente era tratada como deus das águas, mas hoje tá mais pra espírito aposentado em crise existencial. E ele reclama que os humanos esqueceram dele, pararam de rezar e não levam nem uma frutinha mais de oferenda. A cobrinha tá carente. Mas ele chamou a Kotoko por um motivo específico. Uns dias atrás ele viu uma mulher jogando um corpo no lago. O nome da moça era Tano e o defunto era Yashara Hiru. Agora o yokai quer saber por quê. Não é todo dia que você vê alguém fazendo uma oferenda humana assim, né? Segundo a polícia, a mulher alegou que ouviu uma história que existia uma serpente que comia cadáveres. E ela achou que estava, sei lá, alimentando o bicho. Mas o espírito saca que tem algo errado nessa história, porque quando ela jogou o corpo, ele ouviu ela sussurrando uma parada estranha. E ela sussurrou alguma coisa do tipo, espero que alguém encontre isso. E um detalhe importante, ela não prendeu o corpo com peso nenhum, ou seja, não parecia que ela queria esconder. Muito pelo contrário, parecia que ela queria que o corpo fosse achado, e por isso o yokai ficou encucado. Aí entra a Kotoko com o título pomposo de deusa da sabedoria, mandando várias hipóteses e teorias mirabolantes. Que talvez ela queria justiça, que talvez ela tenha sentido culpa, talvez tenha surtado no meio do caminho. Só que o yokai não compra nenhuma dessas ideias, nem ele nem a gente, pra ser honesto, tá tudo meio furado. Então a Kotoko decide jogar uma bomba final. Uma hipótese que parecia saída de novela de vingança. Segundo ela, tudo começou anos atrás, quando a Tano namorava um cara chamado Machia. E esse cara trabalhava pra ninguém mais ninguém menos que o defunto da história, o tal do Hiru. O Machia acabou se metendo num esquema sujo de desvio de grana dentro da empresa. Só que ele não fez isso sozinho, o Hiru também estava no meio.
Quando tudo começou a feder, o Mashiya decidiu fugir da encrenca com a amante dele, uma colega de trabalho, e os dois resolveram fazer aquele famoso pacto de amor suicida na banheira. Enquanto isso, a Tano estava grávida do Mashiya, e sim, isso é tão trágico quanto parece. Ela perdeu o bebê pouco depois, e a Tano, arrasada, abandonou tudo e foi tentar refazer a vida, mas o destino não deixou barato. Anos depois, o Hiru, do nada, reaparece e confessa pra Tano que foi ele que matou o Michiya e a amante, só pra cobertar o próprio rabo. E foi aí que a Tano decidiu se vingar. Ela matou o Hiru e jogou o corpo no lago, com a esperança de que o cadáver fosse encontrado e talvez a polícia acabasse sem querer encontrando também os restos do bebê que ela havia perdido e jogado naquele mesmo rio no passado. E a Kotoko termina a história dizendo que talvez fosse o motivo dela ter sussurrado que esperava que alguém o encontrasse. E a serpente, ao ouvir essa explicação, se acalma. Mesmo que seja apenas uma hipótese, parece plausível bastante para ele. Quando a Kotoko se despede e sai do local, ela encontra o Kuro esperando por ela. E ele revela que estava ali o tempo todo ouvindo a conversa escondido. E enquanto eles caminham juntos, ela faz uma revelação muito importante. Tudo que ela contou para a serpente foi uma mentira. A verdadeira razão para Tano ter jogado o corpo no lago era muito mais simples e cruel. Ela só queria ver a serpente devorar o cara. Não tinha plano oculto nenhum e nem esperança secreta, era pura maldade mesmo. E a Kotoko explica que ela enviou um de seus espíritos para escutar a Tano enquanto ela estava presa e foi assim que ela descobriu a verdade. E ela preferiu contar uma história mais nobre para a serpente para evitar que o espírito ficasse decepcionado ou perturbando pela crueldade humana. A noite cai e a cena muda. 2 anos se passam. Agora a gente vê a Saki, ex-namorada do Kuro, trabalhando como policial. E ela está envolvida num caso estranho. Um cara que bateu o carro e caiu num rio depois de alegar ter visto um fantasma de uma mulher. A Saki tenta acalmar o parceiro de trabalho e decide omitir o detalhe sobrenatural no relatório para evitar problemas. E depois da investigação, ela revela para o colega que acredita que aquilo realmente foi obra de um espírito. E ela menciona que conhece essas coisas porque seu ex-namorado, o Kuro, também não era exatamente humano. E foi por isso que ela terminou com ele. A Saki se depara com uma garota lutando contra um ser sombrio, um espírito que era conhecido como a Dama de Aço. Sem entender nada, a Saki tenta ajudar, mas seu soco atravessa o corpo da criatura como se fosse ar. A Dama de Aço ataca com uma viga de metal e a derruba. É aí que a Kotoko aparece, ajuda a Saki e faz contato com o espírito, conseguindo fazer a Dama de Aço recuar. E mesmo ferida, a Saki tenta entender o que está acontecendo. A Kotoko diz que aquilo não é o caso para a polícia e pede para que ela se afaste, mas a Saki se recusa. Aí ela percebe quem é a Kotoko e descobre que ela é a nova namorada do Kuro. As duas acabam indo para o apartamento da Saki, onde a Kotoko mostra as fotos dela com o Kuro e afirma que eles estão felizes. Mas a Saki, olhando para as fotos, diz que o Kuro não parece feliz em nenhuma delas. A Kotoko, como sempre, não se abala e diz que sabe como lidar com o Kuro. Ela também revela que o Kuro desapareceu há 1 semana e que antes dele sumir, ele mandou uma mensagem pedindo para que ela não fosse procurá-lo. E depois a Kotoko aparece com um enorme espírito em forma de esqueleto como meio de transporte, enquanto a Saki começa sua própria investigação sobre quem ou o que é a Dama de Aço, sem saber que esse mistério está só começando. Aí começa o clima CSI sobrenatural. A Saki, agora meio obcecada com a treta da Dama de Aço, decide bancar detetive. Ela começa a investigar quem diabos era a mulher por trás daquele espírito metalheiro do inferno e descobre. E o nome dela é Karin Nanase, uma atriz famosinha e aparentemente um imã de tragédia. Essa menina ficou famosa rapidinho, mas a fama dela desabou quando começaram a rolar uns boatos bem pesados. Tipo, ela matou o pai dela, é o tipo de boato. O cara morreu caindo da escada, mas vai convencer a internet disso. E o resultado é que a carreira dela foi pro ralo e a família largou ela como se ela fosse um fardo amaldiçoado. Como se isso já não fosse trágico o suficiente, ela morreu um pouco tempo depois, esmagada por vigas de aço num canteiro de obras. Sim, a Dama de Aço foi literalmente morta por aço e o nome dela nem é metáfora, é só ironia mesmo. Enquanto isso, a Kotoko, nossa deusa da sabedoria, que parece ter tempo livre infinito, também tá fuçando a origem da Dama de Aço, e ela percebe que a parada não é só mais um fantasma assustador, tem algo bem mais profundo que isso. Aí corta pra um restaurante, porque sim, os espíritos também sabem onde tem comida boa. E lá um deles avisa a Kotoko que a Dama de Aço voltou a aparecer. E quem tá lá no campo de batalha? Sim, o Kuro, nosso imortal doido favorito do anime. O cara finalmente reaparece e já tá no meio de uma treta sangrenta contra um fantasma. Ele vai com tudo pra cima dela, mas toma um golpe brabo, uma viga de metal direto no peito. E adivinha, ele morre na hora de novo.
Só que é aquilo, né? O Kuro morre, revive. Toda vez é isso. Que aí vem o plot twist, a revelação. Cada vez que ele morre, ele consegue prever o futuro. Sim, ele comeu a carne de sereia, que faz a cura infinita, e a carne do Kudan, que tem o dom de prever o futuro. Só que esse poder só ativa quando ele bate as botas. Resumo, o plano do cara para vencer o inimigo é morrer até dar certo. A luta esquenta, o Kuro começa a prever tudo, esquiva aqui, contra-ataca dali, até consegue quebrar o pescoço da Dama de Aço, mas é claro, ela se regenera igual chefão chato de RPG. E depois da pancadaria, Kotoko, Kuro e Saki se reúnem no AP da Saki. E a Kotoko explica que a Dama de Aço não é um fantasma qualquer. Ela é uma ideia viva, um delírio coletivo com forma e força reais. As pessoas acreditaram tanto nela, repetiram tanta história que o espírito se manifestou. E onde tudo começou foi com uma página de wiki feita por fãs da Karin Nanase. É isso mesmo, meus amigos, o chefão do arco nasceu de uma fanfic trágica com likes demais. A galera criou 1000 teorias que ela tinha virado fantasma e quanto mais compartilhavam, mais real a Dama de Aço ficava. E eles acabam entendendo o verdadeiro desafio, não é destruir o corpo, e sim destruir a ideia. E eles vão ter que reescrever a lenda inteira se quiserem apagar essa fantasma das trevas de vez. Porque matar o inimigo é fácil, difícil é convencer a internet a mudar de opinião. Agora a Saki, o Kuro e a Kotoko estão numa missão que não envolve soco, espada nem jutsu ninja. Dessa vez a arma é mentira, e não é qualquer mentira, uma que viralize. O trio finalmente entende o plano, não dá pra destruir a Dama de Aço na porrada. Ela é feita de crença coletiva, internet e burrice humana. Ou seja, se eles quiserem apagar o fantasma, vão ter que apagar a lenda primeiro. E para isso eles precisam criar a história mais interessante do que a real. Sim, vencer a Dama de Aço agora é uma guerra de clickbait. A Kotoko naturalmente assume o controle e ela começa a bolar um plano. Ela diz que precisa de uma mentira que seja acreditável e que seja mais interessante do que a original e fácil de espalhar. Ou seja, um boato com selo de aprovação da internet. Assim termina a primeira parte dessa história, com tensão no ar e o trio pronto para a batalha final. Se inscreve aqui no canal para você ver a parte 2 e os próximos animes que eu vou trazer.